E aí, olha, todo o processo judicial é como se fosse uma grande construção. Cada petição, cada decisão do juiz, cada comunicação, tudo isso é um tijolo. Se a gente coloca tudo certinho no lugar certo, o resultado é uma estrutura forte que leva a uma decisão justa. Agora, se um único tijolo estiver fora do lugar, a coisa toda pode ruir. Hoje, a gente vai mergulhar na arquitetura do processo, olhando bem de perto para os atos processuais. O nosso roteiro vai ter 5 paradas, tá bem? A gente começa pela fundação. O que são os processuais? Depois vamos olhar a planta baixa, ou seja, como eles se classificam. Em seguida, o código de obras, as regras de forma, tempo e lugar. Aí a gente passa para as notificações, que são as comunicações. E para fechar, vamos ver o que acontece quando a construção dá errado, os defeitos e as nulidades. Vamos começar pelo básico, pela fundação de tudo. O que exatamente faz com que uma briga da vida real se transforme num caso organizado perante um juiz? A resposta para isso está nos atos processuais. Pensa bem, uma discussão sobre um contrato que não foi cumprido, uma batida de carro, aquela briga com o vizinho por causa do barulho. Tudo isso acontece no nosso dia a dia, no mundo social. Como é que a gente pega esse problema e leva de um jeito ordenado para a análise do poder judiciário? A chave está toda aqui. O ato processual é o veículo. É o que transporta o conflito do mundo dos fatos para o mundo do direito. A petição inicial, por exemplo, é exatamente isso, o ato que formaliza essa viagem, apresentando o que aconteceu e fazendo um pedido claro para o Estado juiz. Agora, trazendo para uma linguagem mais técnica, um ato processual é qualquer conduta de quem participa do processo que tem o poder de criar, de modificar ou de acabar com uma situação jurídica ali dentro. É por isso que a gente fala que eles são literalmente os tijolinhos que, um a um, vão erguendo a estrutura do processo até a decisão final. Ok? Agora que a gente já sabe o que é um ato processual, vamos dar uma olhada na planta baixa, ou seja, como esses atos se organizam. E a principal maneira de classificar isso é olhando a origem. Quem é que está praticando o ato? E isso aqui já mostra que o processo é um baita trabalho em equipe, né? De um lado, você tem os atos das partes, do autor e do réu, que dão impulso e fazem a defesa. No centro de tudo, os atos do juiz que comanda e decide. E nos bastidores, garantindo que a máquina funcione, os atos dos auxiliares da justiça, como os escrivães e os oficiais. Olha só alguns exemplos concretos de atos das partes. A petição inicial dá o pontapé inicial no jogo. A contestação é a resposta. A defesa do réu. O recurso é quando alguém não concorda com uma decisão e quer que ela seja revista. E a renúncia ou a transação, que é o acordo, mostram que as próprias partes podem dar um fim ao conflito. São elas que movimentam as peças no tabuleiro. E aqui, os atos do juiz, as sentenças, são as que resolvem a questão principal, o coração da briga. As decisões interlocutórias resolvem questões menores no meio do caminho, e os despachos são aquelas ordens do dia a dia para fazer o processo andar, tipo intime-se a parte ou junte-se o documento. São os comandos do maestro dessa orquestra processual, certo? Então a gente já sabe o que são os atos e quem pratica cada um. Agora vamos para o que eu chamei de código de obras, porque assim como numa construção, os atos processuais têm regras muito claras sobre como, quando e onde eles devem ser feitos. Sobre a forma, ou seja, o como fazer. A regra geral é a liberdade. O que importa é a intenção do ato, e não um formalismo exagerado. Mas atenção, quando a lei exige uma forma específica, por exemplo, tem que ter assinatura ou tem que ser por escrito, aí não tem jeito. Essa regra tem que ser seguida. E o objetivo disso não é complicar, é dar segurança para todo mundo. O tempo também é super regulado. O Código de Processo Civil deixa isso bem claro. A jornada de trabalho do processo acontece em dias úteis, das 6 da manhã às 8 da noite.
Claro que existem exceções para casos urgentes, como uma citação ou uma penhora, mas essa é a regra geral para manter a ordem e a previsibilidade. E o lugar? Bom, a regra é que os atos aconteçam na sede do juízo, lá no fórum, mas é óbvio que o processo precisa sair dos muros do tribunal, do MES, para interagir com o mundo real. Por isso, atos como citar uma pessoa na casa dela ou penhorar um bem, por exemplo, são feitos fora pelos oficiais de justiça. Agora vamos focar num tipo de ato que é simplesmente crucial: a comunicação. Pensa de novo na obra. Ninguém pode ser pego de surpresa. Todo mundo tem que ser notificado do que está acontecendo no processo. É a mesmíssima coisa. O direito de se defender e de participar depende de uma comunicação que funcione. E aqui, gente, tem uma distinção que é fundamental daquelas que caem em prova. Cita em intimação. Pensa na citação como o convite oficial para a festa. É o chamado para o réu entrar no processo e formar aquele famoso triângulo autor, juiz e réu. Em regra, acontece uma vez só. Já a intimação é comunicação de rotina. São os avisos que informam todos os convidados sobre cada passo, cada decisão e cada prazo ao longo do evento. A lei leva a citação tão a sério que o mandado tem uma lista de requisitos. Cada detalhe ali tem um porquê. O nome das partes para saber quem a quem. A finalidade e o prazo para dar ao réu o tempo e o motivo para se defender e, o mais importante, a cópia da petição inicial, que é para ele saber exatamente do que está sendo acusado. A falta de um desses itens pode comprometer todo o direito de defesa, e esse artigo do Código de Processo Civil resume tudo perfeitamente. Sem uma citação válida, não existe processo válido. Ponto. É o pilar que sustenta todo o direito de defesa. A falta de citação ou um erro muito grave nela é um dos defeitos mais fatais que podem acontecer num processo. O que nos leva direto para nossa última parte, e talvez a mais dramática. Se os atos processuais são os tijolos da construção, o que acontece quando um tijolo vem com defeito ou é colocado no lugar errado? Aí a gente entra no terreno das nulidades, basicamente a demolição do processo. A pergunta é essa, bem direta. Se uma regra de forma, de tempo, de lugar ou de comunicação for violada, e aí quais são as consequências? O ato simplesmente deixa de valer? O processo inteiro desmorona? A resposta é: depende da gravidade do erro. Basicamente, a gente tem dois tipos de problema. A nulidade absoluta é um defeito estrutural grave, tipo a falta de citação, que afeta o interesse público, o devido processo legal. É tão sério que o próprio juiz pode reconhecer a qualquer momento, e o ato é como se nunca tivesse existido. Já o vício sanável ou nulidade relativa é um defeito que afeta mais o interesse de uma das partes. Se a parte que foi prejudicada não reclama na primeira chance que tiver, entende-se que o erro foi consertado e o processo segue. Isso nos leva para essa figura bem curiosa, a tal nulidade de algibeira ou nulidade de bolso. Imagina a cena. O advogado percebe que tem um vício sanável, uma nulidade relativa no processo, mas em vez de avisar o juiz na hora, ele fica quieto, ele guarda no bolso esse erro. Se ele ganhar a causa, ótimo, esquece o assunto. Agora, se ele perder, aí ele tira a nulidade do bolso como uma carta na manga para tentar anular tudo. É por isso que os tribunais hoje em dia combatem essa prática com unhas e dentes. Ela é uma violação clara dos princípios da boa-fé e da cooperação, que são a base do processo civil moderno. Afinal, a ideia é que o processo seja um esforço de colaboração para se chegar à justiça e não um jogo de espertinhos cheio de armadilhas. E para a gente fechar, fica essa reflexão. As regras, as formas, os prazos, tudo isso existe para garantir um caminho justo, seguro e previsível para resolver os conflitos. Mas até que ponto o apego excessivo à forma pode acabar atrapalhando a busca pela justiça de verdade? Encontrar esse equilíbrio é a grande arte do direito processual. Yeah.